Quem precisa resolver algum problema na justiça e não tem condições de pagar um advogado, pode contar com o serviço da Defensoria Pública. Existe a Defensoria Pública da União, que atende casos relacionados ao governo federal, e a Defensoria Pública do Estado, que recebe os casos referentes ao governo estadual. A repórter Bianca Carvalho está no prédio da Defensoria Pública da União, no bairro da Boa Vista, no Recife. E no mesmo prédio funcionam também alguns serviços da Defensoria Pública do Estado. Ô Bianca, que serviços são esses e como é que o pessoal faz para ser atendido aí? Pedro, está tudo concentrado. Tudo que é de Defensoria Pública do Estado, relativo à capital, está aqui, está nesse prédio, que é Manuel Borba 640, que é o endereço da Defensoria Pública da União. A gente estava acostumado a vir para cá para falar da Defensoria Pública da União, agora a Defensoria Pública do Estado também é aqui. Aí você pode ficar confundindo assim, pensando, mas o que é Estado? O que é União? Eu tenho problema, quero um advogado, eu não posso pagar, e alguém que me ajude a resolver. Para vocês terem uma ideia, todo esse pessoal aqui está esperando atendimento. Essa senhora aqui fala que é um caso de curatela, de interdição de uma sobrinha, né, meu amor? E de uma irmã. Aí isso aqui é Defensoria Pública do Estado, mas um monte de gente aqui tem questões relativas à aposentadoria. E INSS é uma instituição federal, então Defensoria Pública da União. Deixa eu conversar aqui com Lúcia Altran, que é defensora pública do Estado, vai ajudar a gente a entender um pouco de que maneira que vocês podem atuar. Num caso como o dela, por exemplo, de curatela, de interdição, o que vocês fazem? Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. A Defensoria Pública, o nosso papel principal é garantir o direito do cidadão. No caso da senhora aqui, a interdição, ela está pedindo a interdição da irmã, para que, já que essa irmã não tem condições para gerir os atos da vida civil, nós, defensores, ingressamos com o pedido no Poder Judiciário para que seja decretada, de fato, a interdição dessa pessoa e daí ela, irmã, pode representá-los perante todos os órgãos. Veja, aí muita gente fica pensando assim, mas será que eu tenho direito a procurar a defensoria? Porque vocês dizem que existe um limite. Gente, quem pode pagar advogado não deveria estar aqui, porque senão a procura já é muito grande, o movimento já é imenso. Se a pessoa pode pagar advogado, ela paga advogado. Aqui é para quem não pode. Para quem não pode. Mas vocês exigem comprovação de renda para atender a pessoa? Bom, inicialmente nós fazemos uma triagem. 4 salários mínimos é a regra, sendo que, óbvio, às vezes chega pessoas com uma renda maior, mas que aquela renda está comprometida com empréstimos, com financiamentos, tem muitos filhos. Então, nós fazemos um apanhado geral e atendemos, sim. O principal é que aqui atendemos aqueles que são carentes de recursos. Certo. E o que veio para cá agora? Aquele prédio lá na Marquês de Amorim, a gente só vai para agendar ali na frente, né? Mas o atendimento mesmo é aqui. De que núcleos? Sim. Foi centralizado. Aqui agora é a central de atendimento da capital. Aqui nós temos 6 núcleos temáticos. O núcleo de família, núcleo de mediação e conciliação, o núcleo civil, fazenda, execução fiscal, saúde do idoso e consumidor. Então, está centralizado. Qualquer cidadão que precise do defensor, basta ele se dirigir, no caso, temos o agendamento presencial, que ficou na Marquês, lá na Marquês número 114, na casa de frente. A nossa sede lá ficou a parte administrativa, uma parte, e o gabinete do nosso defensor público geral. Pode agendar pelo WhatsApp, a gente está com o número aí na tela. Exatamente. Temos 3 números de WhatsApp, que facilitou muito isso para o povo. Tá certo. Lúcia Altran, muito obrigada pelas informações. Aqui já é o pessoal que agendou e que está esperando. No caso da Defensoria Pública da União, gente, não precisa agendar. Só vem e pega uma ficha, por ordem de chegada. Da Defensoria Pública do Estado, não. Quem está aqui, que veio procurar a Defensoria Pública do Estado, já agendou ou presencialmente ou por telefone. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse serviço da Defensoria Pública e uma história muito interessante que é a mediação de conflitos, que além de ser muito legal, está super na moda. Daqui a pouco eu volto para falar sobre isso. Agora a gente vai para o estúdio. 7h31 agora. Definir a partilha de bens, a guarda dos filhos, a pensão alimentícia podem gerar muito estresse para as famílias. Mas esses casos podem ser resolvidos de maneira rápida e menos sofrida com a ajuda da mediação de conflitos.
Vamos voltar para o bairro da Boa Vista, no Recife, com Bianca Carvalho. Ô, Bianca, como é que funcionam os núcleos de mediação de conflitos? E é impressionante como funcionam e funcionam bem, viu, Pedro? Porque uma coisa que na justiça pode levar, sei lá, 5 anos, numa mediação ela pode levar dias, se você consegue juntar todo mundo. Mas em que situações? Muita gente pode se perguntar. Aqui tem um exemplo de uma situação. Aqui é sua prima, não é? É sua tia. Pronto. Gente, tem uma casa, aí essa casa já foi dividida, eu sei que ela foi dividida, foi aumentada, ampliada, eu sei que já mora todo mundo nessa mesma casa que está dividida, não é? Antes da minha mãe morrer, a gente já morava nas casas. Só que a pessoa que é dona da casa morreu. Aí agora elas têm que fazer um... Inventaram. Exato, é porque eu quero me desmembrar, né? Aí agendaram. Isso. É o quê, meu amor? Eu quero me desmembrar. Desmembrar, não é? Certo. O advogado disse que só pode com o inventário. Com inventário, pronto. Aí ela veio procurar, fez o agendamento, organizou tudo direitinho. Tá aqui, ó, núcleo da família, fez tudo certinho. Agora a gente vai chamar a Patrícia Fan, que é defensora pública do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá tem dado muito certo uma história de mediação. Essa sobre a qual a gente vai falar agora. E Patrícia veio dar uma oficina de sensibilização aqui para defensores, para explicar o que está acontecendo lá e que já é usado aqui e que pode ser usado de forma variada, melhor ainda e otimizada. Patrícia, vem cá. Bom dia. Bom dia. Nesse caso aqui, minha querida, isso cabe inventário? Cabe sim. Há uma relação estendida no tempo. A mediação é para relações estendidas no tempo. Ainda mais porque vão permanecer no mesmo ambiente familiar. E são todos família. Inventário é família. Então, para a mediação é muito fácil essa situação, onde as pessoas vão resolvendo aos poucos aquilo que incomoda, porque a maior parte das vezes o que incomoda são os sentimentos, e essa relação vai ter um outro diálogo. E aí fica muito mais fácil para a produção do documento depois. Exemplo, se elas fossem para a justiça, normal, não mediarem, isso pode levar quanto tempo? E mediando, o que é que levaria? Em média, 5 anos. Inventários, em média, são 5 anos. Na mediação, pode ser resolvido em uma sessão, 2 sessões. Vai depender da necessidade que cada um trouxer de diálogo para o restabelecimento desse diálogo. Aproveitando até para diminuir o preconceito que muita gente pode ter, ou a falta de conhecimento, o que sai da mediação tem força de lei? É uma decisão válida? Certamente. Tudo que for produzido é referendado pelo defensor. No caso do inventário, nós vamos levar para a homologação judicial porque precisamos recolher impostos. Então, neste caso, nós iremos levar um ajuste para a homologação. Então, fica muito mais rápido e fácil para o assistido. Então, vamos lá. Inventário, o que mais caberia? O que mais que vocês mediam sempre? Puxa, vem para cá, Patrícia. Todas as relações que dizem respeito a pais e filhos. Então, questões de guarda, questões de alimentos, convívio, divórcio, partilha de bens, questões que são todas decorrentes da parentalidade. Quando o pai e mãe se divorciam ou se separam, eles acham que a família acabou. Mas, de verdade, existe a parentalidade, que é o suporte que vai fazer com que eles possam cuidar dos filhos, até que os filhos, de verdade, precisem desta ajuda. Então, por isso, essa relação estendida no tempo é adequada pela mediação. Só me diz uma última coisa. Tem dado certo no Rio Grande do Sul? Qual o percentual de acerto e de sucesso disso lá? Muito. Há 2 anos nós estamos trabalhando com a mediação familiar. E nesse período nós observamos uma redução gigantesca no ajuizamento litigioso. 98% das pessoas que passam pelo Programa de Educação em Direitos, que é um programa preventivo e de esclarecimento, têm a vontade de ir para a mediação. E temos tido uma adesão de 78% dos casos para a mediação. Então, isso é para celebrar. Que bom. Patrícia Fan, muito obrigada pelas informações. Agora, viu, gente, é chamar todo mundo, as partes, para poder sentar e negociar, não é isso? E conversar. Não é melhor assim? Mas acontece, tem que dar um papel para a pessoa vir, né? Pessoa Porque vir, eu já né? chamei tudo, ninguém quer... Não, ficou... Todo mundo vir, né, Patrícia? Tem que vir os 4. Tem que vir os 4. Vai ser intimado para chegar todo mundo. Eu acho que eles já vêm. Se vierem, aqui é o caso. Podem sentar, conversar e mediar uma solução para isso. Agora a gente volta para o estúdio.